Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a professora Isabel Petralha e quero, em meu nome e de minha querida amiga, professora Maria Cândido da Moraes, agradecer por sua presença e dar as boas-vindas ao Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin. É sempre uma alegria reencontrar os amigos, alunos, pesquisadores nesse espaço de socialização de ideias e aprendizagem. Nessa oportunidade, temos a honra de receber o amigo e membro do nosso Comitê Científico Internacional, professor doutor Alfredo Pena Vega, que vai nos apresentar o seu novo livro, Os 7 Saberes Necessários à Educação sobre as Mudanças Climáticas. Quero lembrar que essa palestra realizada aqui pela plataforma Zoom também está sendo transmitida simultaneamente pelo canal do CEP Edgar Morin, no YouTube, pelo link que vamos colocar em seguida aqui no chat, caso alguém queira ou precise, e também essa palestra ficará disponível no nosso canal do YouTube a partir de amanhã. Quero dar 2 breves avisos. O primeiro é um pedido especial para manterem fechados os microfones, para não prejudicar a transmissão. Perguntas e comentários podem ser postados no chat, em havendo tempo, o professor poderá respondê-las, ou depois nós passaremos as perguntas a ele para uma próxima oportunidade. Segundo aviso, também eu quero dizer que há um pequeno formulário no chat em que pedimos para todos colocarem os seus contatos, principalmente aqueles que desejarem um certificado de presença nessa palestra. E para os que desejarem um certificado, pedimos que na próxima semana entrem em contato com a nossa secretária, Ana Maria Albuquerque, por e-mail que também deixaremos aqui disponível no chat, né, Aninha? Por gentileza. Essa é uma realização do Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin, mas eu não posso deixar de mencionar e agradecer os vários apoios, Alfredo, que nós tivemos, né? Primeiro, a editora e livraria Cortês, na pessoa aqui da senhora Miriam Cortês, da Universidade de São Paulo, por meio de sua pró-reitoria adjunta de Inclusão e Pertencimento, professora doutora Miriam Rosa, com o apoio do também Laboratório de Psicanálise Política da USP, da Cátedra Otávio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade, do Instituto de Estudos Avançados, em parceria com o jornal Folha de São Paulo, na pessoa do nosso querido professor doutor André Chaves de Melo Silva, que também é da ECA, que ao final fará os seus comentários. Ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, na pessoa da coordenadora professora Alessandra Zamboni e da professora Elizabeth Campos, que tem um belo projeto de pesquisa sobre a Carta da Terra. Aproveito para indicar o apoio a esse evento dos grupos de pesquisa TEIA Carta da Terra e Comunidade Carta da Terra, representados pela professora Elizabeth Campos, que, ao final, também fará suas ponderações. Registro ainda os nossos agradecimentos aos colegas professores das redes municipais de educação de São Bernardo do Campo, de Adema e de Santo André, que nos brindam com a presença ou terão acesso depois à palestra que ficará gravada no canal do YouTube. Antes de eu apresentar o professor Alfredo, eu vou passar a palavra para a senhora Miriam, nossa querida Miriam Cortês, que é editora desse livro que hoje lançamos aqui em São Paulo. A palavra é sua, Miriam. Obrigada pela presença desde já. Muito obrigada, professora. Muito obrigada ao CEP. Eu estou muito contente, feliz de estar aqui hoje. Agradeço ao professor Pena Vega pelo carinho, pela confiança. Sou Miriam Cortês, sou filha do seu Cortês, diretora da Cortês Editora e da área editorial que eu coordeno hoje, estou na direção.
E eu quero muito agradecer a professora Isabel, ao professor Penavega, pelo convite, e dizer também, deixar registrado que meu pai nutria um carinho muito grande pelos dois, uma admiração muito grande. Professor Penavega, inúmeras vezes, né, a gente já se encontrou lá na sala do pai. E, professor, na hora que ele me ligou e mandou o texto e falou: olha, tem esse texto, estou indo para o Brasil, tem isso, aquilo, precisamos fazer isso muito rápido. Falei, professor, obrigada por esse presente, por esse livro, que eu acho tão necessário e pertinente, né? E, enfim, então, só para deixar aqui registrado que nós tivemos a honra de publicar esse livro, Sete Saberes Necessários à Educação sobre as Mudanças Climáticas, e o professor está aqui, né, no Brasil, fazendo uma caravana de lançamentos, né, professor? Depois aqui, se a gente puder compartilhar o cronograma direitinho, mas ele vai fazer em Brasília, Recife, Belém, São Paulo. E hoje à tarde a gente conseguiu agendar um presencial em São Paulo, dia 21, às 19 horas, na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional. Então, vocês já estão sabendo, podem espalhar notícia e chamem para o lançamento dessa obra maravilhosa. E, bom, na verdade era um pouco isso, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, de lançar o livro, e se vocês quiserem adquirir a obra, no nosso site também tem, www.corteseditora.com.br, e a informação também do lançamento do professor Alfredo, que a gente vai poder abraçar em breve. Agradeço muito, professora Isabel, professor Alfredo Penavega e os outros professores e professoras aqui presentes. Um grande abraço, viu? Muito obrigada, Miriam. Obrigada pela presença, por mostrar o livro, que a capa está bem bonita, e te deixar aqui um grande abraço nosso, porque por você e por ser filho do seu Cortês, que é um marco, uma pessoa tão importante para todos nós que somos da área da educação, né? Todos Obrigada. nós nutrimos um grande carinho pelo seu Cortês e por vocês da Cortês. Muito obrigada, viu, professora, mesmo, pela confiança, e estamos aqui para seguir o legado do pai. Estão seguindo. Com certeza. Obrigada. Valeu. Obrigada. Bom, vou apresentar o nosso convidado. O professor Alfredo é doutor em Sociologia pela Universidade Paris Diderot, Paris 7, e pesquisador no Centro de Estudos Transdisciplinares da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França. Coordenador do Observatório Internacional de Reformas Universitárias na França, diretor científico do Instituto Internacional de Pesquisa, Política de Civilização, professor da Universidade de Nantes e colaborador de Edgar Morin em pesquisa sobre epistemologia ecológica e pensamento complexo há muitos anos, né? É coordenador científico da pesquisa internacional Pacto Mundial de Jovens pelo Clima, que temos a honra de participar, eu, Maria Angélica, que está aqui, o Wilson, que é abraçado, incorporado também aqui pelo Centro de Pesquisas, de Estudos e Pesquisas Edgar Morin. O professor Alfredo é autor de artigos, capítulos, diversos livros sobre temas relacionados às catástrofes nucleares, educação e mudanças climáticas. Dentre eles, além desse que está sendo lançado hoje aqui, que ele vai nos brindar aqui com a apresentação, eu quero destacar o Despertar Ecológico, Edgar Morin e a Ecologia Complexa, né, publicado aqui no Brasil, traduzido pela editora Garamond, e de outros 2 livros que Cleide Almeida e eu gostamos muito, né, Cleide, que é o Diálogo sobre o Conhecimento, com Edgar Morin e o Bernard Payat, e Cleide e eu tivemos a
oportunidade de fazer a revisão técnica da tradução brasileira de uma pesquisa que trabalhamos aqui no Brasil, com jovens também do ensino médio, e o Edgar Morin, Ética, Cultura e Educação, com a nossa organização de nós três também, frutos aí do nosso trabalho lá no Centro Edgar Morin, junto ao Alfredo Penavega. Então, só vou destacar esses que são nossos especiais, Alfredo, mas o Alfredo tem muitas obras publicadas e muitas delas traduzidas aqui no Brasil. Então, é com muita alegria, Alfredo, que eu passo a palavra para você, te agradecendo muito pela presença, por estar conosco sempre muito presente aqui no Centro Edgar Morin. A palavra é sua para apresentar esse livro tão bonito. Obrigada. Muito obrigado, professora Isabel. Obrigado pelo convite. Eu gostaria primeiro agradecer a todas e a todos que estão aqui muito gentilmente para trocar ideias, para ver como que você acha desse livro. Eu gostaria muito também de fazer um pequeno homenagem a nosso amigo Cortés, que, na verdade, o que eu disse a Miriam, eu tinha muita carinho por Cortés, muito, muito. E me lembro sempre quando eu passava por São Paulo, mesmo se não havia um projeto que já queria discutir com ele, e visitava somente para ver ele, conversar um pouquinho, e ele me convidava quase sempre nos dias sexta-feira à noite para dançar forró. E como eu sou tão ruim para dançar, ia mesmo com ele, porque ele era uma pessoa maravilhosa, e eu tenho muitas boas lembranças do Cortés, porque a gente foi bastante, nos tempos que nos encontramos, tivemos muitas boas discussões. Eu quero também agradecer a Miriam pela sua confiança de ter aceitado publicar esse livro, né? E a Isabel, que foi uma das primeiras pessoas que olhou esse livro, que fez comentário em francês na época, e que depois participou também na revisão técnica, como também participou meu amigo e colega de muitos anos, Limar, que estou aqui em seu escritório falando para vocês, e a todas e a todos que sempre me recebem muito bem aqui no Brasil. Eu estou muito agradecido de poder trazer algumas ideias para a gente poder trocar e discutir. A caravana começou já faz mais de 10 dias. O primeiro lançamento foi na cidade de Guarapuava, em Paraná. Fizemos um lançamento na inauguração da Semana do Meio Ambiente, e foi também muito importante, tinha muita gente que veio, e com o pessoal de Paraná, de Guarapuava, também de Curitiba, nós temos já uma relação de trabalho, como temos também com Isabel e também com Cleide, já faz muito tempo, com Maria Cândida também. Então, eu acho que mais que colegas, somos parceiros de trabalho, de discussão, sempre estamos trocando ideias, sempre estamos avançando em diferentes tipos de projetos. Então, para todas e todos, muito obrigado por estar comigo hoje à noite. Então, eu acho que mais que uma apresentação, né, eu acho que eu vou tentar de mostrar a vocês a importância desse livro, né? E eu vou começar por uma situação, né? Eu acho que vai permitir de contextualizar a importância do livro no Brasil, né? E não somente no Brasil, porque ele está sendo traduzido agora em espanhol, e vai ser também, vai ter uma difusão na língua espanhola. Então, acho que é bom para a América Latina, é bom também para países de língua francesa, e está sendo também traduzido em inglês. Não vai ter acho que vai ter diferentes tipos de vida o livro, né? E ele chega num momento, eu diria, importante
em relação à situação que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje de manhã eu tive a possibilidade de ler um informe, um relatório que está circulando nas Nações Unidas, um relatório de dois vice-presidentes do IPCC, né? E esse relatório para dizer assim, é trágico, né? É trágico no sentido de que já o problema da mudança climática já não é mais digamos, uma reflexão que vai acontecer, né? A mudança climática já acontece, está acontecendo já de maneira bastante, eu diria, violenta, né? E o que aconteceu a semana passada é um sinal muito, eu diria, preocupante, né? A região da Sibéria teve mais de 40 graus de calor, né? A Sibéria com mais de 40 graus de calor, e outra região do mundo, principalmente no Meio Oriente, na Índia, as temperaturas podem chegar até 50 graus. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós entramos hoje em um processo, né? Um processo que é o que se falava faz 15 anos atrás, que é o ponto de inflexão. Nós estamos no ponto de inflexão. E o ponto de inflexão é o que nós também estudamos, nós que estudamos a teoria da complexidade, o pensamento complexo, né? Nós estamos num processo de irreversibilidade em muitos, e tem muitos exemplos para poder falar dessa situação. Então, eu acho que a situação é uma situação bastante preocupante, né? Está previsto para os próximos anos, já não estamos mais falando de daqui a 20, 30 anos, estamos falando próximos anos, estamos falando daqui a 3, 5, 7, 10 anos. É uma temporalidade muito curta, né? Quando começamos a trabalhar este tipo de fenômeno, eu me lembro, faz 15 anos atrás, falávamos de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos. Hoje já falamos de 3, de 5 e de 10. Então, é muito, eu diria, provável, né, que daqui a 3, 5 anos, né, a metade da população do planeta, né, isso é 3,6 milhares de pessoas, vão ser diretamente afetadas pela mudança climática. Mas quando digo diretamente afetadas, vão viver situações que os científicos, né, da área da ciência da climatologia não tinham antecipado de uma maneira assim tão prematura, tá? E isso é uma realidade, não é mais uma previsão, são modelos climáticos que estão hoje já na discussão, e mais que na discussão, na realidade das pessoas. Então, frente a essa situação, né, a pergunta né, o que fazer, né? Como a gente tem que enfrentar essas dificuldades, né? Mas a pergunta não é mais o que fazer, a pergunta é como vamos a fazer, né? E a pergunta é como vão fazer, principalmente as gerações futuras, né? E quando falo de gerações futuras, estou falando do que é o mais fácil para entender para nós são as gerações que eu chamo gerações seguintes, quer dizer, são as gerações que hoje têm 4 a
14 anos. São as gerações seguintes a nós, né? Porque as gerações futuras ainda não estão aqui. Então, eu acho que o desafio é muito grande. Né? E mais ainda, e aí eu acho que vou fazer já a entrada com o livro, né? Eu acho que o que ainda é muito mais, diria, para nós difícil, né? É de poder entender como nós vamos a poder, estou falando nós, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, como nós vamos a poder transmitir novos conhecimentos para essas gerações que estão aqui, e as seguintes, e a futura, né? Para ver como nós vamos a poder, através desses novos conhecimentos, como nós vamos poder trocar, mudar de imaginário frente a lo que vai acontecer. Nosso imaginário não está preparado, nós não temos o imaginário para enfrentar essas realidades que vão ser realidades que estão fora de nosso imaginário. Então, para isso, eu acho que nós precisamos de entender, precisamos de ver, precisamos de não nos angustiar, porque isso também é um elemento, eu diria, que pode provocar o que está acontecendo em nós, pode provocar eu diria, uma questão existencial, porque o problema é um problema existencial e pode trazer, digamos, angústia, né? Em alguns jovens já se fala muito de ansiedade ecológica, ansiedade climática, né? Então, eu acho que nós temos que tentar de ver como a gente vai poder enfrentar esse novo desafio, né? E aí aparece essa pequena contribuição minha. Eu quero dizer para vocês que esse livro que vocês vão talvez descobrir depois, né? É simplesmente uma tentativa. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que esse livro é digamos, uma ruptura paradigmática de alguma coisa. Não, simplesmente é uma tentativa de poder aportar com uma leitura diferente. Eu acho que o livro tem que ser discutido sobre essa forma. Não? Por quê? Porque até, vamos dizer assim, até uns 10 anos atrás, nós não tínhamos uma leitura sobre o que ia ser a mudança climática no que diz respeito a atitude, o comportamento, a percepção, a representação do humano frente a isso. Nós não tínhamos uma leitura. Nós tínhamos alguns trabalhos incompletos, talvez um pouco em fase de desenvolvimento, na área, vamos dizer, um pouco da antropologia, um pouco, né, mas um pouco mais voltado para a educação do meio ambiente que para a educação do clima, né? Então, não havia uma reflexão que pudesse mostrar como essa situação, esses fenômenos, esses acontecimentos, a gente poderia transmitir conhecimentos para jovens, né, adolescentes. É um livro que o projeto do livro, né, foi para as adolescentes. A ideia era de poder ver como os adolescentes da fase de aprendizagem nas escolas, eles podiam, através desse tipo de conhecimento, podiam não ser especialistas da mudança climática, mas de começar a pensar um pouco qual que é, digamos, os grandes desafios, não somente desafios do ponto de vista de enfrentar os acontecimentos climáticos, mas principalmente, para mim, o que era mais importante é como os jovens podiam começar a se construir uma consciência
uma consciência ecológica, né? Mas, sobretudo, como o jovem poderia se construir um pensamento crítico frente a esse fenômeno. Que, aliás, e isso é importante de dizer também, né? A minha ideia não era uma ideia de fazer um estudo sobre a mudança climática, porque não é minha área de conhecimento, mas meu objetivo era principalmente de mostrar que o problema, o fenômeno da mudança climática é um problema, é um fenômeno que necessita, que pela sua dimensão, pela sua complexidade, necessita verdadeiramente um diálogo de diferentes campos de saber. Evidentemente, da ciência do clima, evidentemente da biologia, evidentemente das ciências das humanidades em geral, né? E também, eu acho que isso é um dos elementos que não estão no livro, mas percebi depois, uma vez que já estava praticamente redactado. Eu acho que também é importante de ter uma abordagem através também das artes, que acho que é importante. Então, isso me leva a ver e a me questionar como posso elaborar uma elaboração de uma reflexão onde os diferentes conhecimentos que estão diretamente relacionados com a mudança climática possam dialogar entre eles. Então, eu diria que era esse meu primeiro desafio. O problema é como fazer, né? Porque eu poderia ter feito um livro muito, digamos, clássico, né? Haver feito 4, 5 capítulos, né? E mostrar em cada capítulo uma abordagem da ciência do clima, uma abordagem da biologia, uma abordagem também da sociologia, uma abordagem da antropologia, e fazer alguma coisa, digamos assim, linear, com uma análise bem disciplinar, por dizer a coisa. Mas, para mim, não era o que era... Não era suficiente. Para mim não era suficiente. E aí apareceu a intuição, né? Mais que no começo, mais que uma decisão já assim definitiva, era mais para mim uma intuição que a única possibilidade de poder mostrar, né, essa complexidade do problema da mudança climática e tudo aquilo que tem como impacto, né, era, evidentemente, através dos 7 saberes, né? Vocês conhecem perfeitamente bem o livro de Edgar Morin, Os 7 Saberes, né? Que na realidade, são 7 problemas, né? E eu acho que essa ideia dos 7 problemas, dos 7 saberes, né? Ou como Morin sempre fala, os 7 buracos pretos, né? Ele fala assim, né? Eu acho que esses 7 problemas eram importantes e podia ter uma originalidade na maneira como iba a elaborar minha proposta, né? E eu peguei os 7 saberes, né? E eu vi que a la leitura de uma biografia bastante importante, né? Eu ia não somente a la leitura, mas também no diálogo com alguns científicos que eu sempre teve durante esses últimos 15 anos, né? Havia um vazio importante dentro de tudo aquilo que tem sido estes últimos 20 anos de relatórios em relação aos problemas, a la problemática da mudança climática. E qual era esse vazio? É que era muito raro, né,
de achar dentro dos diferentes análises dos científicos, estou falando dos científicos voltados para a problemática da mudança climática, né? Biólogos, evidentemente paleoclimatólogos, climatólogos também, matemáticos, obviamente, que trabalham muito com modelos matemáticos, né? Praticamente não tinha o lugar do, vamos a dizer assim, do humano ou do social, como vocês quiserem, não estava dentro dessas análises. Então, se fala muito de efeito de gás de estufa, né? Mas o efeito de gás de estufa, né, está totalmente desconectado com a questão do o aspecto antropológico do problema. Se aponta, evidentemente, que o responsável desse problema, né, evidentemente, a intervenção humana, né, através de, como vocês sabem, através da história e principalmente da história da industrialização, mas não se coloca o humano no centro da discussão. Tanto assim que, por volta dos 2017, 2018, né, numa grande conferência das Nações Unidas, que foi a conferência de Cancún, no México, né, pela primeira vez aparece como importante dentro dos diferentes relatórios do IPCC, aparece como uma necessidade de poder integrar a relação do homem com a questão da mudança climática através de um conceito que as Nações Unidas vai propor, que é o conceito de adaptação. E a adaptação passa a ser um elemento, digamos, uma opção, né, para que a sociedade possa se enfrentar a esses grandes desafios através de diferentes medidas que vão ser depois propostas nos diferentes relatórios posteriores a 2017, 2018. Então, não havia até 2017, 2018, não havia eu diria, uma direção dos diferentes análises e estudos, não havia uma escolha para poder colocar a questão societal dentro da mudança climática. E ainda pior, também não havia um interesse de ver como esses conhecimentos podiam chegar até a formação na educação, principalmente não somente dos jovens, mas também na educação das universidades. Muito recentemente, principalmente nas ciências humanas, né? Muito recentemente, 2020, 2021, faz 2, 3 anos, né? Que aparece como sendo uma necessidade de poder abrir para outros centros de saberes, né? Introduzir a questão climática, né? Existe, evidentemente, estudos disciplinares ou estudos ou pesquisas que estão orientadas hacia a questão universitária no que diz a respeito a de projetos sobre a mudança climática, mas não tinha nos programas não havia uma necessidade ou uma obrigação de aportar alguma coisa diferente. E, infelizmente, as ciências humanas muito tardivamente se interessou da questão da mudança climática, porque diziam que era um tema para científicos, não era um tema para as ciências humanas. Então, tudo isso, todos esses
diferentes elementos, toda essa história, digamos, me leva a elaborar esse livro, que é um livro principalmente para... eu aí vou mudar, não é mais um livro para jovem, um livro para professor, porque eu acho que aí teve também um segundo problema, é que para você poder escrever para um jovem, você tem que ter uma escritura para jovem. Você não pode escrever um livro com uma escritura acadêmica, como é o livro. Você tem que ter outra forma de escritura se você quer chegar mais facilmente ao jovem. Mas o que foi, para mim, o desafio foi de tentar de mostrar, não? Através dos 7 saberes, mostrar, primeiro, que esse tipo de conhecimento que tem, que vai além do conhecimento da questão climática, porque se vocês pegam o livro, entendeu? Há um fio condutor, verdadeiramente há um fio condutor que é a questão climática, mas esse fio condutor faz parte de um tecido muito mais complexo, porque aí tem não somente a questão do clima, mas também vai ter a questão da ética, vai ter a questão também da antropologia, vai ter também a questão política. O livro é uma análise política da questão climática, e vai ter, evidentemente, no final do livro, vai ter o que o jovem pode dar como resposta a essa situação. Então, para mim, o que era importante era de tentar de colocar a questão da condição humana dentro da reflexão, que não é fácil, não? Porque, evidentemente, para você colocar a condição humana dentro de uma discussão que está muito mais focalizada sobre a questão mais científica, né? Você tem que deconstruir, de uma certa forma, aquilo que os científicos, com sua linguagem, com seus resultados, e com aquilo que eles querem transmitir como ideia, né? Você tem que tentar de trazer uma forma de deconstrução desse tipo de abordagem. Então, verdadeiramente é um desafio de poder você articular esses diferentes aspectos com uma questão que é puramente científica. Entendeu? E o que tentei de fazer através desse livro é mostrar que todos os campos de saber que estão relacionados com a mudança climática, eles podem dialogar. Não? Eles podem dialogar através da questão de conhecimento, eles podem dialogar através do conhecimento pertinente, eles podem dialogar através da ideia de ilusão, erro do conhecimento, e pode dialogar através da questão da compreensão do conhecimento, ele pode dialogar através da incerteza do conhecimento, ele pode dialogar através do tema da ética política do conhecimento, e assim ele pode dialogar através de vários, digamos, campos de saberes que está dentro de lo que nós normalmente chamamos multidimensionalidade do conhecimento, outros chamam de interdisciplinaridade, outros chamam de transdisciplinaridade. Para mim, o que é mais importante é fazer de um tema que, por lógica, né? O tema do clima é um tema unidimensional, se a gente pega unicamente do ponto de vista da abordagem da ciência do clima, mas na realidade é um tema multidimensional, porque ele dialoga também com outros campos de saber que não são campos simplesmente da ciência, e deve dialogar também com as ciências das humanidades, que eu acho que é o que falta dentro desse tipo de discussão. Então,
A ideia foi de poder trazer eu diria, vários literatura que existe faz tempo, né? Não é novo isto, né? Nós temos uma literatura que aparece já nos anos 70, né? Mas temos uma abundante literatura a partir dos fins dos anos 90. E para poder você construir esse tipo de livro, você precisa de se alimentar de toda essa literatura. Então, além do livro de Morin, dos 7 saberes, que para mim são os 7 pilares do livro, né? Cada pilar do livro, cada saber do livro, ele está composto com uma literatura, eu diria, razoável. Não vou dizer que é a literatura, porque não tenho uma pretensão de dizer que eu utilizei toda a literatura, porque é impossível, mas eu utilizei uma boa parte de literatura, tá? Uma boa parte, né? E uma literatura que vem muito da ciência, né? Então, isso também para nós que somos das humanidades, né? Isso também para nós é um esforço muito grande, porque nós temos que saber o que estamos dizendo, não podemos copiar, não podemos repetir, não é a ideia é poder saber o que os cientistas estão dizendo através de suas reflexões e ver como esse tipo de literatura científica, né, pode se interrelacionar com a literatura das ciências sociais ou ciências das humanidades, né? Então, os pilares dos 7 saberes são os pilares do livro, né? Mas cada saber está construído, articulado com uma boa literatura. Eu acho que eu achava de que para poder ter uma proposta, eu diria, séria, né, era necessário de ter uma boa literatura, né? Então, ler bastante não somente ler bastante, também poder contextualizar esse tipo de literatura. O livro é um livro que se está contextualizado a uma realidade, né? E o contexto do livro é a realidade que nós temos hoje, né? Então, há uma contextualização através da utilização desses conhecimentos, né? Há também uma abordagem que eu acho que que pode ser interessante para dialogar depois com outros colegas, né? Que está também na ilustração do que é o conhecimento pertinente, né? Eu acho que o livro tem várias ilustrações, né? O livro tem uma ilustração segundo os pilares dos 7 saberes. O livro tem uma ilustração sobre o que é o conhecimento, né? E é um desafio de poder tentar dar uma resposta a um conhecimento que é um conhecimento de uma grande, eu diria, de uma grande pluralidade, né? Porque, não é somente o conhecimento científico, também tem um conhecimento das humanidades. Então, tem uma ilustração, o que é o conhecimento, tem uma ilustração importante, o que é um conhecimento pertinente, tem uma ilustração do que é a compreensão humana de uma mudança climática, tem uma ilustração o que é o que Morin fala da era planetária, né? Porque acho que esse também é um elemento importante para abordar o problema da mudança climática, né? E tem uma ilustração
do que é a antropolítica, antropoética, desculpa, no que diz a respeito desse problema climático. Então, eu tentei de articular esses 7 problemas. Eu tentei de dar uma melhor compreensão desses 7 saberes através da questão da mudança climática. E eu acho que não tenho eu diria, uma pretensão de dizer assim. Eu acho que eu tentei também, sem nenhuma pretensão, repito, sem nenhuma pretensão, eu tentei também de aportar com minha experiência e com aquilo que aparece no livro, aportar 2 elementos importantes que são hoje nas ciências humanas, né, humanidades, que é a ideia da ruptura paradigmática dentro dos saberes, dentro do conhecimento. Não há uma ruptura paradigmática, mas há uma ilustração do que é uma evolução paradigmática, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto importante, que tem muito a ver com aquilo que nós trabalhamos, né? Eu acho que também tem muito a ver com aquilo que eu chamo a emergência de uma epistemologia da ação, né? O epílogo do livro mostra como, através da transmissão de conhecimentos, né, que são conhecimentos novos, né, principalmente para a educação tradicional, e para nós também, não somente para a educação, para nós também são conhecimentos. Como, através desses conhecimentos novos, né, nós podemos também, em relação àquilo que aquelas pessoas que recebem esses conhecimentos, como essas pessoas podem, através a compreensão desses conhecimentos, como essas pessoas podem também participar daquilo que eu chamo uma co-construção do conhecimento, né? Porque na experiência do livro, né, o livro não é simplesmente o resultado de uma análise teórica, entendeu? O livro é o resultado de uma abordagem de diálogo de diferentes saberes com uma participação de aquelas que recebem o conhecimento, que são os jovens, né? E isso permite de fazer ou de mostrar a importância que tem essa dialógica entre a transmissão, entre a organização do conhecimento, entre também não somente a transmissão, não somente a organização, mas também entre a produção de um conhecimento para pessoas que verdadeiramente não são nem cientistas, nem pesquisadores, que são os adolescentes. Então, esse é mais ou menos uma apresentação que eu vou fazer, que eu vou fazer hoje, que eu estou fazendo hoje à noite, para mostrar que esse livro é um livro de primeira tentativa de descoberta, né? E um livro que talvez mais tarde, né, vai ser um livro que vai ter que ser superado por outros livros, porque, na verdade, esses tipos de reflexões são reflexões provisórias. Você sabe perfeitamente bem que um conhecimento pode evoluir rapidamente, né? E o que eu escrevi faz
2 anos, né? Hoje já o que está acontecendo está já, não vou dizer que está caduco, mas está precisa de novamente de uma revisão, né? O livro vai viver, como todos os livros vivem sua vida, e a gente vai ver mais tarde se vai ser necessário depois de fazer uma revisão do livro, ou talvez alguém do outro vai propor outro tipo de proposta de análise sobre este problema, né? Eu terminaria com um comentário que foi feito na mídia na França, né? Aqueles que leram o livro e que fizeram um comentário lá. Eu acho que não, sinceramente não era meu objetivo, não tinha pensado de chegar com um livro que para alguns comentários lá na França eles dizem é um dos primeiros livros de uma antropologia do clima. Provavelmente seja um livro de uma antropologia do clima. Para mim, simplesmente um livro de diálogo de saberes, entendeu? E um livro que tem uma proposta, não é um livro que simplesmente se limita a mostrar o nível de conhecimentos que nós temos hoje em relação a um problema. É um diálogo e que tem uma proposta. E a proposta é muito simples, né? Eu acho que aí eu repetiria, né? Aí eu tomaria uma frase do livro de Morin, dos 7 saberes, né? Que deve estar, não sei, na introdução do livro, né? Nessa frase, Morin disse, nos 7 saberes, disse, são 7 problemas, né? Que não tem lugar, né? Esses 7 problemas não tem lugar nem no programa, também no ensino, nem no programa, nem no ensino, né? E que, evidentemente, é mais que necessário, né? Então, você pode ver, por exemplo, que hoje, em vários países, incluindo o Brasil, né, não tem um ensino sobre a mudança climática, né? Então, não é um tema, digamos, que está dentro nem do ensino, nem do programa. Então, me parece que essa tentativa, para mim, me parece absolutamente uma necessidade hoje de poder ter esse tipo digamos, de material, de trabalho para os professores, primeiro, talvez para os pesquisadores, e os professores e os pesquisadores vão poder também mostrar a importância aos jovens nas escolas. Então, eu ficaria por aqui, terminaria simplesmente dizendo de que, infelizmente, nós que trabalhamos esse tipo digamos, de questão relacionada com o conhecimento, né? Raramente nós definimos o que é o conhecimento, né? Eu acho que a palavra conhecimento precisa mais que nunca ser definida, né? Eu acho que esse tipo de tentativa de poder trazer esse tipo de reflexão pode nos ajudar a poder definir melhor o que é o conhecimento. E o último ponto que eu vou colocar para terminar, eu diria também que a questão da ética que aparece na parte quase no final do livro, né? Principalmente hoje, com aquilo que está acontecendo, e acho que isso vai fazer a interação final com o que comecei a dizer. Eu acho que é importante de poder também mostrar a necessidade de poder construir hoje dentro do espaço do ensino, não somente no ensino nas escolas, mas também no ensino nas universidades, né? É importante também de poder
ter uma proposta sobre o que é uma ética crítica com relação à questão da mudança climática. Eu acho que por aí não sei se está bem, não sei se vocês querem que eu fale mais, mas acho que já falei bastante, né? Então, é melhor agora deixar as pessoas que querem fazer perguntas. Talvez a minha apresentação não foi muito bem, talvez articulada, né? Mas eu acho que mais que uma apresentação, contém uma história, não um relato do livro, né? Acho que é melhor, porque de qualquer forma, eu imagino que vocês vão ler o livro e vocês vão fazer uma opinião do livro. Não, eu sou péssimo promotor de livro, então não sei como vender um livro, né? Mas não sei vender minhas ideias, mas eu sei trocar ideias, melhor que vender. Muito obrigada, Alfredo. Foi muito articulado, sim, a apresentação. Obrigada. Quero te falar que muito interessante essa sua consideração final, que era uma questão que eu ia te trazer, que a importância do livro ser um instrumento de alfabetização ecológica, se a gente pode chamar assim, né, para os nossos jovens, mas que é mais ainda necessário para os professores, como você bem colocou, né? Porque a gente vê isso bem de perto na pesquisa do Pacto Global dos Jovens pelo Clima, que os alunos mais envolvidos na pesquisa, os envolvidos mais, são aqueles cujos professores são sensíveis a essa questão, né? Então, como chegar esse livro, essas ideias, né, para o nosso jovem, que, como você começou falando, serão os gestores do planeta daqui a algumas décadas, né? Como fazer chegar às mãos deles esse pensamento crítico, se os nossos professores hoje, infelizmente, não têm tempo de aprendizagem, né? Então, só para deixar para você incluir, se possível, depois ali no seu comentário. Isabel, o que você colocou me faz lembrar um ponto que não toquei, mas talvez vamos discutir amanhã na apresentação aqui no CDS da Universidade de Brasília. Eu acho que tem um ponto que é importante, eu diria, insistir, né? O livro tem um esforço, né? E aí já vou falar mais a parte mais teórica. Tem vários conceitos que estão dentro do livro, né? E são conceitos que vão do ciência do clima até, vamos a dizer assim, até a ética, né? E aí vocês vão ver, tem vários autores, né, de todas as diferentes disciplinas, ou conhecidos, menos conhecidos. E nesse esforço tem um ponto que eu acho que tem um lugar dentro do livro que, para mim, é fundamental e foi o mais difícil, né? Eu acho que eu posso dizer que se eu faria novamente uma apresentação do livro, começaria fazendo a apresentação mais por essa parte, né? Mas para fazer a apresentação dessa parte, eu preciso de ter primeiro uma construção teórica do livro, né? E não era hoje à noite fazer uma construção teórica, né? Porque pessoas estão já de volta a casa, tarde, então e eu detesto falar pelo Zoom. Eu gosto muito mais presencial. Então, eu sou totalmente ruim do Zoom, né? Me sinto estou só num lugar, entendeu? Não sinto ninguém, não vejo ninguém, só vejo as pessoas de longe. Então, não. E para mim, como digo, para me inspirar, eu preciso ver as pessoas de perto. Então, e eu acho que o ponto, eu não vou dizer que é o ponto-chave do livro, mas eu acho que o esforço intelectual do livro está
é nessa parte que eu chamei ensinar a condição humana da mudança climática, né? Eu acho que aí está, sem nenhuma, também eu sou muito humilde no que eu te digo, não tenho essa característica de me jogar flores sozinho, né? Acho que são as pessoas que julgam o que a gente escreve, o que a gente diz, né? Mas eu acho que para mim o esforço que eu teve mais dificuldades para escrever, eu que mais teve dificuldades para poder religar os conhecimentos, como se diz, foi nessa parte, na parte sobre como ensinar a condição humana da mudança climática, né? Porque a condição humana, né, não é simplesmente a condição humana biológica, né? Não, é a condição humana, mas tem a condição humana da relação do humano com nossa Terra, nosso planeta Terra, que é a geologia, a condição humana e a geologia, que poucas pessoas, eu acho, têm feito essa relação, né? E tem também a condição humana biológica, né, que está relacionada também com o problema da mudança climática, né? Não podemos desconectar essas condições, não podemos desconectar a condição geológica, que está relacionada hoje com debate muito importante sobre a questão do antropoceno, não? Eu tenho minha postura, eu tenho minha leitura sobre o antropoceno, né? Mas é minha leitura pessoal, né? Que aparece também também aparece no livro, né? Mas tem também a condição ecológica humana, tem a condição antropológica, né? Que eu falei já, e tem também, eu acho que aí que é importante, por isso que tem eu diria, uma parte significativa do livro que é, digamos, uma leitura política de lo que é a mudança climática, né? Então, tem o que é a condição antropolítica da mudança climática. Então, eu acho que o esforço está dentro dessa articulação, né? E que não é fácil, né, de poder responder a essas diferentes condições para ensinar a condição humana da mudança climática. O que eu posso dizer que até anos atrás, e não muitos anos atrás, até uns 2, 3 anos atrás, ninguém falava da condição humana na mudança climática, entendeu? Ninguém. Eu não conheço. Se alguém tem um texto sobre a condição humana na mudança climática, ótimo, eu gostaria de conhecer, mas, sinceramente, eu fiz uma pesquisa biográfica que durou quase 2 anos, e nunca não achei, porque para mim era um ponto importante. Como também era importante de poder mostrar, dentro dos 7 problemas, os 7 saberes, como a gente poderia ensinar a identidade terra, né, da mudança climática, né? Não sei como foi traduzido no português, não tenho o livro, né? Mas fazia parte do 4º saber, né? Também foi um desafio de poder mostrar isso, né? Identidade terrena mesmo. Isso, identidade terrena, né? Aí, na identidade terrena, tem uma reflexão sobre a questão do antropoceno, que eu tenho uma leitura bastante pessoal, né? Uma leitura que é crítica também, que muito se fala do antropoceno, todo mundo fala do antropoceno, todo mundo acha que o antropoceno já é na verdade, o antropoceno é uma hipótese, simplesmente, né? Não é uma realidade, é uma realidade que se vai construir com o tempo, né? Mas, por enquanto, sinceramente, eu não concordo com essa postura, né? Ok, Alfredo, obrigada. Eu recebi aqui muitas mensagens perguntando se a palestra ficará gravada, né? Muita gente que não pôde estar presente. Sim, eu já falei, vai ficar gravada, sim, no nosso canal do YouTube. Lá na sala do YouTube temos muitos amigos, né? Alunos do CEP,
pessoal da Universidade Federal do Paraná, da PUC do Paraná, da PUC de São Paulo, da Universidade Federal de Goiás, Universidade Estadual de Goiás, Instituto Federal de São Paulo, de Ponta Grossa, enfim, muito obrigada pela presença de todos, de todas. Eu passo a palavra ao professor André, que é o nosso comentarista do IEA, Instituto de Estudos Avançados, da USP. Professor, a palavra é sua. Muito obrigada por sua presença. Muito obrigada. Obrigado, professora Isabel, agradeço o convite, sobretudo a professora Miriam Rosa, a nossa pró-reitora de Inclusão e Pertencimento, que nos convidou, enfim, gentilmente para estar aqui e para apoiar o evento. Fico muito feliz de conhecer vocês, né, pessoas que eu ainda não conhecia, a professora... E ainda que virtualmente, né, o Alfredo, concordo com ele, presencialmente sempre inspira mais, mas ainda assim é uma oportunidade de estar conhecendo vocês, estar conhecendo o Alfredo, a obra do Alfredo. Então, eu fico muito grato por estar aqui compartilhando essa noite com vocês. Eu vou ser breve, né, sobretudo porque deve ter muita gente, professor, que deve estar querendo namorar ainda, é o Dia dos Namorados, então, aqui no Brasil, né? Então, estou brincando. Então, eu vou tentar ser o mais breve, condensado possível, como a gente fala em jornalismo, eu sou historiador e jornalista, né? Então, a gente fala, dê um lead sumário, então eu vou tentar fazer isso um pouquinho. Enfim, mas brincadeiras à parte, eu gostaria de dizer que a sua fala me inspira muito a pensar, refletir sobre algumas questões que já me colocavam, né? Mas que talvez faltasse um pouquinho dessas articulações que o senhor traz aqui, sobretudo falando de como foi a experiência, né? O trajeto até chegar à consolidação da obra, né? Então, esse trajeto que o senhor fez há anos atrás e que agora temos aí, nos brinda com a edição em língua portuguesa, né, com esse lançamento. Eu acho que, eu não sei, claro que a complexidade desses 7 saberes, eles devem ser muito intensos, certamente eles se entrelaçam o tempo todo, né? Mas eu gostaria muito mais de dividir uma inquietação que eu tenho, né? E que acredito que o senhor provavelmente tenha abordado no livro, mas, enfim, peço desculpas se estiver sendo até um pouquinho redundante, mas eu acho que a questão de nos preparar, nos educar, né, para enfrentar a mudança climática, ela passa fundamentalmente por um processo de conscientização da importância da inclusão social, né? Eu acho que sem uma amplificação fortíssima dos processos de inclusão social, tudo aquilo que o senhor aborda, né? O senhor começou falando de alguns dados muito preocupantes, né? 40 graus na Sibéria, 50 graus na Índia, né? Como algo que não vai ser esporádico, mas que vai se tornar o novo normal, né? Então, acho que todos aqui já experienciaram situações esporádicas de calores, né, absurdos, mas o problema é que nós estamos falando de algo que vai ficar cotidiano, né? Então, pensar a mudança climática e se preparar para ela é dentro do processo de educação, né, portanto, de inclusão, portanto, permitir o acesso à renda, a educação de qualidade, né, e, sobretudo, uma educação que permita as pessoas cada vez mais discernirem sobre um dos males, sobre uma das maiores ameaças contemporâneas à democracia e à diversidade, que se coaduna certamente com as mudanças climáticas nesse processo, que são as fake news, as quais eu prefiro chamar de desinformação, porque notícia ela não é falsa, né? Ou ela é notícia ou ela não é. Então é muito melhor a gente chamar de desinformação. Mas, enfim, é pensar nessas relações como relações na educação e, sobretudo, no acesso à saúde, né? Então, nós temos aí uma série de doenças emergentes, claro que a humanidade ainda está se recuperando da Covid, mas nós temos aí uma série de doenças emergentes que se relacionam, em especial, com o aquecimento global, né? Com as mudanças climáticas, sobretudo as mudanças que têm vindo, os novos fungos ultra-resistentes que têm surgido
e que adoram calor, né? Então, que se dão muito bem em calor. Então, esse é um problema, vai ser um problema de saúde mundial, já há alertas, inclusive, da OMS, nesse sentido. Então, nós temos que pensar, portanto, o ser humano dentro dessa relação, sem dúvidas, e pensar de maneira integrada, né? Claro que existe um esforço enorme da nossa geração, porque nós somos educados desde cedo a pensar o conhecimento de maneira altamente especializada, o que é bom, claro, né? Que permite a gente avançar, mas hoje nós temos desafios globais, inclusive as mudanças climáticas, que nos fazem romper cada vez mais, nos forçam, de certa maneira, nos induzem, ou criam urgência da ruptura justamente com esses paradigmas, né, com os quais nós estamos acostumados a pensar há décadas, né? Então, o desafio para nós, e me perdoem a expressão, a espada na cabeça, né, que é justamente a mudança climática. Então, é um desafio muito forte, global, para a espécie humana, para o planeta, né, e que e que me faz pensar em uma série de questões dentro desse campo. Eu considero, por exemplo, eu fico eu gosto muito de andar, né, e gosto muito de conversar, um hábito que eu tenho da época de reportagem que eu ainda cultivo, né, ainda que o tempo seja escasso e assim por diante, mas eu sou muito falador, eu gosto mesmo de conversar, então, se eu vou no mercado levar minha reciclagem, eu gosto de conversar com o cooperado que está ali coletando, e por aí vai. Sou esse tipo de pessoa, que ali mas que faço questão de conversar, etc. E eu fico pensando, né, por exemplo, na questão das diversas ações e da complexidade que existe para a gente enfrentar esse desafio, como é que, e das grandes conferências e todos os grandes eventos onde se discutem essas ações, e o quanto nós temos para avançar no chão de fábrica, vocês me permitem a expressão, né? O que eu quero dizer com isso? Falam de mudanças de matriz energética, de ações de reciclagem, de reaproveitamento, mas quando a gente coloca a lupa nesses processos, é muito preocupante quando nós nos deparamos com as ações, por exemplo, governamentais efetivas, né? Então, só para dar um exemplo, todos esses setores da economia, eles não são desonerados, né? Pelo menos não aqui no Brasil. O que é algo absolutamente impensável. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, cooperativas de reciclagem não podia pagar imposto, só para dar um exemplo, né? Então, assim, empresas que se dediquem a isso, porque a gente não pode pensar só de maneira do cooperado, a gente tem que pensar que o grande capital também tem que ser envolvido nesse esforço mundial, né? Portanto, dentro de um esforço mundial de recuperação climática, essas questões elas têm que ser colocadas e elas têm que rapidamente ser enfrentadas, né? Então, você pensar em cobrar impostos, por exemplo, de um setor como esse é algo impensável diante do quadro de urgência, 3, 4 anos que o Alfredo apresenta para a gente, que eu concordo com ele, né? Eu acho que nós estamos diante de situações inimagináveis e que era produto de ficção científica até pouco tempo, pelo menos no nosso imaginário, e que se tornaram realidade de uma maneira avassaladora. Por exemplo, a questão quando a gente fala do impacto, né, do ambiental, nós já temos em algumas regiões no próprio Brasil, inclusive, o deslocamento de fronteiras agrícolas, né? Então, por exemplo, o café, que é uma das culturas mais fortes da nossa economia, já está sofrendo, a soja, por exemplo, são culturas que já têm sofrido deslocamentos de fronteira agrícola. Isso é um fenômeno silencioso, mas é muito sério, muito sério. Ele só não é mais sério ainda porque existe muita pesquisa no Brasil, né, para adaptação dessas espécies, desses cultivares, mas ele coloca, só para a gente ter uma ideia de como é que isso já está em curso. E quando a gente pensa em deslocamentos de populações, não há dúvidas de que se nós já temos, e nunca houve na história mundial, um pico, né, um tamanho tão grande de pessoas em situação de imigração ou pior, né, dentro do espectro da imigração, na condição de refugiados, né? E isso, certamente, esse problema vai se amplificar, né? Porque no processo de sobrevivência, guerras que hoje são muito vinculadas aos aspectos político e econômicos de disputas por elites, certamente vão se amplificar, essas pressões climáticas vão levar a conflitos entre nações, mas, sobretudo, a grandes deslocamentos populacionais. Isso certamente vai trazer um desequilíbrio muito grande nas próximas décadas, né?
E se a gente não fizer algo palpável e rápido agora, do ponto de vista governamental, se a gente realmente, esse mundo, não se preparar para isso e não tentar reverter, ou pelo menos estacionar um pouco desse processo, nós vamos certamente, o modelo atual a nossa forma de vida hoje, a nossa sociedade está ameaçada, não tenho a menor dúvida disso. Ameaçada porque as democracias vão ruir em muitos lugares, né? Em função disso, eu não tenho dúvidas de que a xenofobia, o fascismo e outras formas de jogar a culpa no elemento externo, né, que está apenas buscando a sobrevivência dentro desse cenário tenebroso que se configura, né, no futuro bastante próximo, essa situação toda vai servir de desculpa, né, para as piores práticas. Então, eu não tenho dúvidas que nós estamos, acho que a obra do Alfredo ela vem numa boa hora, necessária. Eu acho que nós precisamos refletir sobre tudo isso, sobre como é que essas coisas chegaram a esse ponto. Eu me lembro, eu fiz 48 anos recentemente, para ser mais exato, no último dia 9, então, e eu me lembro da São Paulo da minha infância, né, que era uma cidade muito diferente do ponto de vista climático. Então, ou seja, eu estou falando de menos de 50 anos, né, de 5 décadas, de uma cidade que era muito mais fria, muito mais úmida, tinha muito mais mata, e que hoje se assemelha até ao clima, vamos dizer assim, do que seria Curitiba hoje, por exemplo, né, no inverno. E hoje nós estamos falando num dia quase de inverno, um outono, mas muito próximo do inverno, né? E nós estamos falando de um dia que fez 36 graus, né? Então, é algo que o Alfredo está, né, tá dizendo, mas veja, nós estamos vivendo já aqui isso. Então, como é que vai ser, né? A gente fica pensando. É claro que quem mais sofre é sempre o excluído, né? É quem tem a habitação mais precária e por aí vai. Então, são questões que nos colocam, que nos afetam, são questões que nós temos como objeto de pesquisa dentro do âmbito da cátedra, Otávio Frias Filho, de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade, porque nós acreditamos na diversidade como um fenômeno não só ideológico, mas profundamente complexo e que está na raiz de uma série de tudo, né? Da cultura, da existência humana e das outras espécies, do planeta, do universo, né? E, enfim, então eu vou ficando, acho que por aqui, né? Mas eu gostaria muito de me colocar à disposição de vocês, professor Alfredo, professor Isabel, para futuras reflexões, quem sabe projetos em comum, né? Eu vou dizer para vocês mais, vou encerrar minha fala, que hoje eu li que o governo chinês está fazendo uma nova mini capital, né? Muito próxima ali de Pequim, a 100 quilômetros, para desafogar Pequim. Não tenha dúvidas de que isso já é preparação para o futuro, né? Você desloca o centro de poder de uma megalópole gigantesca como Pequim, né, para os seus entornos, ou seja, algo que envolve inclusive controle social. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, uma das coisas que mais me incomodam cotidianamente, só para encerrar minha fala, quando eu ouço os telejornais e aparecem lá as médias de temperatura, né? São Paulo hoje fez, sei lá, 32 graus, 28 graus. Aí eles estão dando um dado e ninguém mais reflete, ninguém mais pensa, porque esse é um outro problema, não vou entrar agora nisso, mas a internet tornou a humanidade cada vez mais reativa e menos reflexiva, né? Então esse é um outro problema grave, ou seja, menos cognitivo, eu diria, né? Para usar um termo até assim, enfim, para não incorrer em usar um termo um pouquinho chulo, eu diria, né? Mas, enfim, menos cognitivo, acho que vocês entendem o que eu quero dizer, de uma maneira bastante clara, mas eles dão médias, né? Citando, né, a nossa estação, que é ali em Santana, que está ameaçada, inclusive, pelo novo plano diretor da cidade, onde foi autorizado a construção de arranha-céus no entorno, né? E que vai afetar as medições do ponto. E ali ele mede, né, a média, enfim, do calor na cidade diária, etc. Mas o mais importante não é a média, o mais importante é você saber quais são os bairros mais quentes da cidade, da megalópole, que hoje, se somar, somos 39 municípios, 22 milhões de habitantes, e dizer, olha, no centro de São Paulo, na Praça da Sé,
fez 40 graus hoje, por exemplo, né? Isso é o mais importante. Por quê? Porque a maior parte da população não mora na Serra da Cantareira. A maior parte da população mora numa cidade extremamente concretada, seca e quente, né? Então, essa é a realidade. É preciso, portanto, romper paradigmas inclusive, modificar a forma de pensar e de narrar a realidade contemporânea. Então, professor, muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui, né? Por sua fala me permitiu refletir, e obrigado a todos, fico à disposição de vocês. Muito obrigada, professor André. Suas considerações nos trazem muitos elementos também de reflexão. Muito obrigada. Alfredo, se você me permitir, eu vou passar a palavra para a professora Beth, e aí você fecha com, se você quiser responder, comentar alguma coisa do professor André, junto com a Beth, pode ser. Então, professora Beth, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Isabel, é um prazer estar aqui e ouvir o professor Alfredo, agradeço muito pela sua exposição, é uma honra participar aqui deste diálogo, muito obrigada. O senhor disse que traz uma pequena contribuição, na verdade é uma contribuição muito relevante, é uma grande contribuição, porque nós precisamos deste diálogo entre os saberes, isso é fundamental. Como a professora Isabel já disse, eu sou do programa de pós-graduação em educação aqui da Universidade Metodista, então, obviamente, o meu foco é a educação, e, professor, nos últimos anos, nós vivemos aqui um apagão no MEC, sabe? Nós tivemos muitos retrocessos, e, felizmente, as políticas, elas não são simplesmente implementadas, né? Nós temos docentes que pensam e que têm, muitos deles, uma postura contra-hegemônica, né? Uma postura de refletir sobre essas políticas e de seguir outra perspectiva, outros caminhos. Então, considerando que nós, tradicionalmente, temos um currículo bastante fragmentado, tecnicista, eu diria, né? Essa última base comum, nacional comum curricular, do meu ponto de vista, ela é bastante tecnicista. Então, estes temas relacionados com a ecologia, eles têm sido tratado de formas muito diferentes, nessa perspectiva mesmo de resistência, de contra-hegemonia, enfim. E pensando nisso, nós temos aqui colhido depoimentos de professores de educação básica, de professores universitários, pesquisadores, para que possamos compreender de que forma o tema da ecologia, e aí, quando falamos da ecologia, nós estamos falando também da violência ambiental, da violência econômica, da violência cultural, do racismo, do preconceito, enfim. Então, nós estamos aqui dialogando para entender como que esses temas têm sido tratados em sala de aula mesmo, né? Tanto por docentes, mas também nas pesquisas, e também por gestores. Nós temos feito esse trabalho aí. E aí, o que nos mobiliza para essa conversa é a Carta da Terra. Nós temos discutido muito os princípios, a Carta da Terra como conjunto de valores, e aí eu gostaria de ouvi-lo sobre essas possibilidades, perspectivas possíveis da Carta da Terra, mas também os seus limites. Eu gostaria, se possível, dos seus comentários em relação a essa questão. E agradeço muitíssimo pela sua presença aqui conosco. Obrigada. Obrigada, Beth, muito obrigada. Então, a palavra é sua, Alfredo. Me permite, professora Beth, não vou responder, mas vou dialogar um pouquinho com André e volto para suas
sua pergunta e alguns comentários. André, eu acho que o que você colocou, né, eu acho que sua fala é uma prolongação da nossa discussão. Ela é complementar a alguns aspectos que está dentro do livro. E eu acho que você colocou várias coisas que são, para mim, fundamentais, né? Primeiro, eu acho que eu estou convencido. Eu acho que se tem uma das escolhas minhas do ponto de vista de minha ação como intelectual, como professor, como cidadão, né, à la vez. Eu acho que minha convicção é que nós não temos outra saída que não é a educação e o conhecimento. Acho que nós tentamos várias possibilidades. Eu sou talvez um pouquinho mais velho que você. Nós tentamos a via da revolução, nós tentamos a via mais, diria, um pouco mais cidadã, participação nas comunidades. Nós tentamos de poder trazer também ideias para a gente trocar, né? Acho que nós fizemos muitos intentos para tentar de mudar aquilo que nós pensamos que tem que mudar. Eu acho que as coisas não mudam. Para mim, o que pode mudar é um conhecimento pertinente. O que pode mudar é um conhecimento bem organizado. O que pode mudar é a ciência, é o conhecimento, né? Eu acho que nessa via, nessa perspectiva, né, você toca vários pontos que faz parte de minha trajetória e no desafio desse livro, né? Primeiro, porque esse livro eu escrevi muito inspirado nos jovens. No projeto, a professora Isabel falou que eu sou fundador e conceptor de um projeto que se chama, em português, Pacto Mundial dos Jovens pelo Clima, e que é um projeto que já tem 10 anos e que está em 30 países. E eu sou vamos dizer assim, um pesquisador de campo. Então, não fico em meu escritório. Eu vou ver, vou observar, viajo, embora que não é muito bom viajar no avião, mas eu preciso viajar para ver, observar. E as viagens foram muitas viagens. E não somente viagens geográficas, né? Mas também viagens de diálogo, né? Como o diálogo que nós estamos tendo hoje, os dois, e os colegas que estão aqui. E esse diálogo, e essa viagem do diálogo, me levaram eu diria, a bem articular aquilo que eu acho que é importante. Primeiro, eu acho que nós temos que sair de um conhecimento exclusivo, de um conhecimento hacia a elite. Acho que nós temos que sair de um conhecimento que é para alguns e não para todos. Nós temos que sair de nossos lugares onde nós estamos e ir a dialogar com outras pessoas, embora essas pessoas não sejam do mesmo lugar, não sejam da mesma postura que nós, mas nós temos que sair, dialogar e ver como nós podemos aportar alguma coisa que possa mudar. Eu, nessas viagens, todas as viagens, falando com meninos, jovens, adolescentes, da África, da América Latina, da Europa, da Ásia, tive bastante possibilidade de viajar para a China durante 3 anos, Nepal, Ilha de Páscoa, né?
dialogando também com jovens e com visões, cosmovisões diferentes, né? Falamos muito pouco aqui dos povos autóctonos ou povos indígenas, também, muito pouco. Enfim, todas essas viagens me levaram à convicção que nós não temos outra saída que através ao conhecimento e à educação, né? E nisso, eu acho que cada ponto que você falou, cada aspecto que você colocou, todo não está no livro, senão o livro era outra coisa, né? Mas está, se você lê o livro, você vai ver que está entre as linhas. Por exemplo, a questão da pobreza, que é importante, a questão do que vai ser os refugiados e climático, né? A questão dos lugares que são lugares hoje que eu chamo, entre aspas, periféricos, né? Que vão ser os mais afetados por a mudança climática. A questão do problema que nós vamos a viver e que nós estamos vivendo hoje sobre a saúde que você colocou, né? O relatório da Unicef, que foi publicado em 2018, né? Portanto, não é hoje, mas já foi em 2018, né? E não tem um novo, mas a gente tem que se referir e tem que dar uma olhada nesse relatório. Esse relatório é totalmente uma realidade que a gente não pode deixar de não pensar como a gente pode mudar isso aí, porque o relatório diz quem vão ser os mais afetados com o que está acontecendo hoje, e não o que vai acontecer, o que está acontecendo hoje, né? São as crianças, né? As crianças, do ponto de vista da saúde, né? A previsão é 45 graus a mais, estamos já a 50 em alguns lugares, né? Vai provocar morte de centenas de milhares de meninos. A previsão são 800 milhões de crianças mortas. Problema de desidratação, problema falta de água, etc, etc. Então, eu acho que, além de ser um livro que coloca uma problemática que é a questão climática, é um livro que chama a nós todos a criar uma consciência planetária do que está acontecendo, né? E não somente uma consciência planetária, também, eu diria, de uma comunidade de destino, mas que esteja dentro da formação da cidadania dos jovens. Porque é muito bonito dizer comunidade de destino se a gente não sabe o que está dizendo. Os meninos também não sabem o que quer dizer. Então, eu acho que esses são desafios. A gente tentar o que falou no começo a professora Isabel, e que aparece no livro, que está dentro do livro, e já tem algumas pessoas que pegaram do livro e estão falando do que eu falei. Infelizmente não coloca nas aspas e não me cita, mas tudo bem, não tem problema. Que é uma alfabetização sobre a questão climática. Nós temos que, eu me incluo, eu fui alfabetizado sobre essa questão, e nós temos que alfabetizar na ideia. Para mim está muito presente, no livro está muito presente as ideias do pensador brasileiro Paulo Freire, né? Tanto assim que eu utilizo no livro não somente o conceito da alfabetização, mas eu utilizo também um conceito que sumiu de nossa linguagem, né? E sumiu da linguagem, ainda pior, da linguagem da Europa, né? Que é a conscientização. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização para poder articular tudo aquilo que você falou, entendeu? E o desafio é muito grande para todos nós, né? E eu terminaria minha fala em relação ao que você propôs, né? No final, André, eu acho que nós temos que nos unir para trabalhar juntos. Não podemos trabalhar cada um em seu lugar, entendeu? Não é possível, entendeu? Nós temos que unir nossas forças, nós temos que unir nossas ideias. Nós não podemos brigar mais entre nós. Não é possível, né? Não é possível. Nós temos muitos pontos de convergência, muitos, né?
Então, aproveitemos que nós temos ponto de convergência e trabalhemos junto. Né? Claro que temos ponto também de divergência, mas um mínimo. Né? E as divergências, a gente vai las superar dialogando. Nós precisamos um diálogo, precisamos dialogar. Né? Precisamos sair dessa condição parcelária, não somente parcelária no conhecimento, mas nós temos também uma visão cognitiva parcelária. Então, temos que estar nossa tribo, nosso grupo, nosso bairro, nosso shopping. Entendeu? Nós temos que sair daí. Né? Eu acho que o que você colocou, gostei muito, porque eu acho que temos que aproveitar essa generosidade, né, que você tem. E eu espero que meus colegas brasileiros que estão aqui possamos tentar de poder dizer, bom, vamos tentar de nos articular e fazer uma coisa bonita, né? E não esqueçam, 2025 está aí do lado. Vocês vão ser o centro do mundo em 2025, com a Copa 30. Eu estou no Brasil hoje para tentar de ver como a gente pode fazer que a Copa 30 seja a Copa da esperança para a humanidade. Nós não podemos continuar mais nessa situação. Ou fechamos os olhos, vamos para casa e esperamos que a situação aconteça. Para que colocou a professora Betty, estou totalmente de acordo. Eu acho que é um dos dramas da educação, e Moran já falou muito, tem muito livro. Primeiro, eu não repito o que disse Moran, já está aí, todo mundo sabe. Né? Mas se tem um aspecto que a gente não pode esquecer e que continua, infelizmente continua, são 3 aspectos que continuam. Né? Os programas ainda 2023, estamos 2023, ainda são programas totalmente fragmentados, ainda são programas totalmente parcelizados, ainda são programas totalmente quantitativamente com uma visão mercantil, né? A rentabilidade, a avaliação, né? Pouco de criatividade, não existe criatividade. Né? Eu acho que nós temos que sair desse, pelo menos tentar, onde tem espaço, ganhar esse espaço, ver como a gente pode aportar com uma inteligência criativa. Né? Não, com a inteligência coletiva é uma bobagem, né? Que também tem a inteligência e tem também o oposto da inteligência, né? Coletiva. Tem também a cara que faz só faz situações que não são corretas, né? E não pode ser também coletivamente. Então, eu acho que isso aí é um elemento fundamental para a gente poder, como dizia para o André, poder unir nossas forças, né? Achar espaços, né, de criatividade nas escolas, onde a gente tem entrada, na universidade, no centro e tal. E unir também onde a gente pode trabalhar e articular nossas experiências. Claro que nosso diálogo de saberes, entendeu? Eles não são, muitas vezes não são fáceis para os professores. Mas a gente tem que ter o que faz o centro de Maria Cândida e da Isabel, né? Temos que partir também para a formação, né? Formação dos professores. Temos que achar uma possibilidade também de dialogar e formar professores. Né? Eu acho que isso é importante. Se a gente quer que esses diálogos de conhecimentos possam ser úteis e possam ser verdadeiramente eficientes, né? Em bom sentido da palavra, né? Mas nós temos que também formar professores. Né? E aí tem um déficit muito grande, né? O professor não tem formação. Né? Então, como você quer fazer um diálogo entre
ciência jovem e professor, se o professor não tem a formação. Então, aí tem um mega problema também, né? E nós estamos falando de 2023, não estamos falando de 2019, ou 2020, não 2023. Então, eu acho que isso aí é verdadeiramente uma necessidade. E em relação à Carta da Terra, a Carta da Terra é uma carta que eu acho que ela tem uma função muito importante, né? Ela é uma abordagem, eu diria, quase planetária, porque está em várias regiões do mundo, né? Quando estive na China, eu estive trabalhando com algumas pessoas que dificilmente naquela época podiam falar de Carta da Terra, né? Então, tem países que têm dificuldades para falar da Carta da Terra, porque é considerado como subversivo, né? E eu acho que esse é um programa mundial, né? Hoje é importante, né? Nós escrevemos um livro para os 100 anos de Mourão que se chama Terra Pátria, né? Que nesse livro Terra Pátria que nós escrevemos, e tem vários brasileiros que participaram nesse livro que eu dirigi, né? Nesse livro tem muitos elementos para dialogar na perspectiva de a Carta da Terra, né? E tem redes que são muito importantes sobre isso, né? Que aqui no Brasil já participei em 2 convites que o pessoal me fez para dialogar sobre temas que são relacionados ao que vocês fazem. Então, eu acho que tudo que vai nessa direção e que pode nos levar a criar uma consciência ecológica, criar uma consciência planetária através da Carta da Terra é fundamental. Temos que tentar também de unir nossas forças. Obrigada, professora. E aí, assim, acho que nesse sentido, o seu livro, não apenas este livro atual, mas como o senhor mesmo disse, né, outras publicações que já tratam deste tema, mas especialmente esse lançamento agora, ele vai ser muito relevante justamente para esse processo formativo, não é? Porque quando a gente vai dialogar com professores, professoras, gestores, enfim, é necessário que a gente forme realmente uma rede, né, de diálogos, mas precisa ter fundamentação, uma fundamentação teórica, a gente precisa ter... A ciência ela tem que fazer parte desse processo. Então, é nesse sentido que eu gostaria novamente de agradecê-lo, né, porque eu acho que a sua contribuição é riquíssima para esse debate. Muitíssimo obrigada, muito obrigada, até uma outra oportunidade. Sou eu que devo agradecer por vocês estarem aqui, você não tem que me agradecer, sou eu que agradeço a vocês de me ouvir e de trocar informação, de dialogar, né? É importante. E, mais uma vez, muito obrigado a Isabel por organizar esse debate, essa discussão, né? E eu peço que, se tem a possibilidade de poder fazer outros diálogos através desse tipo com material, com o livro, com pessoas que já leram o livro e querem dialogar para trazer outras ideias, entendeu? Eu estou totalmente aberto, não tem problema. Hoje a gente pode se conectar, não é muito digamos, não é muito fazer Zoom, mas eu posso fazer um de vez em quando. Obrigado, Alfredo. Gostei muito do que você falou. Espero poder juntar forças. Quero dizer que eu faço etnografia também, eu trabalho muito com etnografia. Ótimo. Eu vou estar em São Paulo dia 21, então se você está por aí, a gente pode se encontrar e nos abraçar um pouco, né? Vamos, o teu e-mail, eu acho que eu pego, né, Isabel, com vocês? Não sei. Se quiser falar, anoto agora. Pode anotar, anota também do nosso. Vou pôr aqui o... Cleide, tu não fala nada? O que acontece? Eu estou anotando tudo aqui. Ótimo. Tá. Eu estou anotando tudo.
Ok. Não, Maria tá Cândida, Eu acho que você foi muito feliz em toda a tua reflexão hoje, e também eu acho que com muita sensibilidade você tratou as coisas, né? E acho que um ponto que a gente precisa desenvolver nas pessoas para essa conscientização que você falou, a gente precisa voltar a esculpir esse lado da sensibilidade na escola. claro, Enquanto você falava, eu fiquei pensando muito nisso. Acho que as pessoas foram muito endurecidas, enrijecidas, sabe, ouvindo desinformação, como disse o André, né? Foram coisas muito importantes faladas aqui hoje. Então, eu fui assim, acolhendo, né? E a tua pergunta que não sai da minha cabeça, como fazer? Como fazer? E uma resposta que eu não sei se é uma resposta ou uma proposta, pensando nisso de conhecimento e educação, eu acho que é ativar a sensibilidade, porque as pessoas estão muito assim anestesiadas, como se não sentissem mais as coisas, né? Aquilo da média que vocês falaram, vem lá a notícia, tá tanto que o André até fala, precisamos reescrever a notícia, dar de um outro jeito, né? Porque acho que está todo mundo muito recebendo tudo. Então, estou aqui pensando, temos muito que conversar, né, Alfredo? Você está chegando, nós vamos conversar muito. Vamos sim. Eu acho também, viu, Cleide, que a ideia da sensibilidade é fundamental, mas nós temos que também agora integrar em nossa maneira de pensar a fragilidade. Nós somos frágeis, mas nós não tomamos consciência que nós somos frágeis, muito frágeis. Mas porque tem uma palavra que foi imposta já faz muito tempo, né? E que não quer dizer o que a palavra identifica, quando diz vulnerabilidade, não é isso. Nós não somos vulneráveis, nós somos frágeis, né? E eu acho que temos que voltar a resgatar palavras que foram reemplaçadas por outras, né? E acho que essa palavra de fragilidade é importante, a palavra de sensibilidade, a palavra de também, que acho que é fundamental para nós, né? É a palavra também da fraternidade, né? Da solidariedade, né? Sem dúvida. Que faz parte de nossa condição humana, como diz Moran, entendeu? E eu acho que isso aí não é que se perdeu, é que nós fazemos as coisas muito rápido, né? Porque queremos fazer rápido. Eu acho que esse também é um problema, né? Nós estamos numa lógica, em um sistema de imediatidade, né? Imediato, né? E do curto-termismo. Quero fazer tudo a curto prazo, né? Tudo imediatamente, né? Porque o sistema me pede para fazer rápido e a curto prazo. Nós temos que ter uma reflexão, e acho que isso aí pode ser parte depois, viu? A Isabel deu uma outra discussão. Nós temos que refletir sobre temas que são profundos, né? Por exemplo, o que nós chamamos tempo longo, aquilo que nós chamamos tempo curto, em nossa visão do mundo. Como nós podemos construir não vou dizer um novo paradigma, porque também é uma palavra que está banalizada, está trivializada. Como nós podemos escrever mais uma visão do mundo através de conceitos que são difíceis para as ciências humanas e a humanidade, entendeu? Um paleontólogo pode falar do tempo longo, mas um sociólogo, um cientista político, ou sei lá, um antropólogo, ou um historiador, pode também falar de tema. Não são os mesmos tempos, né? Eu acho que nós temos que voltar, precisamos de pensar, né? Nós temos um desafio, eu diria um desafio de
da humanidade, não? De nossa humanidade. Nós estamos com uma tecnologia que se chama a inteligência artificial, tá? E agora vocês têm, nós temos, todo mundo tem o ChatGPT, entendeu? E aí, e nossa inteligência natural, onde que está? Entendeu? Nós vamos a deixar, por preguiça, vamos a deixar nos engolir por esse tipo de tecnologia? Não, acho que não, né? Eu não estou de acordo. Então, tudo isso aí acho que é importante, né? E tudo isso aí faz parte de uma reflexão global, né? Claro que nós temos que ter também nossa visão mais local, nossas realidades que estão aqui, né? Mas nós temos que também nos projetar com uma visão mais planetária. Isso aí, aproveito para fazer uma propaganda, já que você tocou no assunto, que amanhã o CEP começa um curso sobre inteligência artificial, complexidade e educação, buscar aí essa discussão dessa trilogia. E não foi nada preparado entre nós. Não foi. Não foi. Então, bom, se alguém quiser falar ainda mais alguma coisa, fica à vontade. Ainda tem um tempinho. Não, apenas eu quero, Isabel, cumprimentar o trabalho, a pesquisa pelo Alfredo. Em função do adiantado da hora, eu apenas vou deixar a minha manifestação, né, a minha conversa com você, incluindo sobre a questão da condição humana, né, que você aborda aqui também como um dos pontos fundamentais, né, da sua proposta, do seu trabalho. Então, eu quero apenas destacar realmente a importância do seu trabalho, a importância das intervenções, né, das reflexões que ocorreram aqui nesse momento, né, e reconhecendo que você realmente nos dá essa pista de como passar de um diagnóstico sobre as mudanças climáticas para possibilidades de ação real, né? Em que estará predominando o que? A reflexão e a decisão de cada um. Eu li a obra, estarei participando amanhã, às 17 horas, né, dali do trabalho do CDS, da UNB, né? E amanhã, vamos deixar para amanhã a discussão de aspectos muito importantes da sua obra, né? E realmente, já antecipadamente, eu já declaro a minha, vamos dizer assim, a minha reflexão, no sentido de... eu fiquei encantada com o seu trabalho. Muito grata, Alfredo. Tem uma questão epistemológica muito importante que você aborda, né, dessa mudança paradigmática, e o uso que você fez também, né, da questão dos 7 saberes, que isso aí é fundamental para nós entrarmos na educação. Enfim, tem vários aspectos que eu vou deixar para amanhã. Muito obrigada. Obrigado. Espero que fique gravado também de amanhã, para que a gente possa socializar, né, esse debate que vai acontecer na UNB também. E, repito, a nossa gravação estará disponível a partir de amanhã. Alfredo, só me cabe agradecer muito, de coração, por você trazer essas reflexões, nos provocar a essa ação, né? Que não basta, como dizem, né? Não basta se falar sobre educação ambiental, sobre mudanças climáticas, é preciso, nesse momento, fazer educação ambiental, fazer mudança climática efetivamente, né? Gente, muito obrigada a todas, a todos, por passarem uma noite aqui dos Dias dos Namorados, né? Com a gente, né, Alfredo? Ótimo. Então, parabéns para todos os enamorados e enamoradas. É isso aí. Ficamos namorando ideias, Isabel. Pois é, óbvio, claro. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Nossa gratidão a todos vocês que são brilhantes. Professor Alfredo, obrigada. Maravilhoso. Obrigada, professora Elizabeth, professora Isabel, boa noite, muito obrigada. Foi uma noite... Até, muito obrigada. Obrigada tchau, a todos. Isabel, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Maria Cândida, até amanhã.
Tchau, Betty, obrigado.